Oi, gente, pense numa luta para fazer esse vídeo, velho. Eu estou aqui para gravar esse conteúdo para você. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Por que não, galera? Compartilhar. Então manda aí para alguém, deixe seu comentário, curta e me ajude a fazer mais vídeos assim. É um vídeo diferente, tá? Desde a minha adolescência, eu sempre tive muitas perguntas, muitos questionamentos. Por que eu estou aqui? Por que eu sofro? Por que as pessoas sofrem se existe um Deus? Sabe, essas perguntas que jovens fazem? Pronto. Eu era muito assim, então eu era muito revoltado contra Deus, porque se ele é tão onipotente, onipresente, poderoso, e porque ele não ajuda as pessoas que estão sofrendo, crianças, sabe? Então isso me fazia com que eu me afastasse mais do Evangelho e também de Jesus. Eu só ouvia falar de Jesus, eu não o conhecia, né? E hoje, graças a Deus, eu o conheço intimamente e sei que os planos dele são perfeitos, são bons, são agradáveis e que nós estamos aqui apenas de passagem para cumprir um propósito muito maior que Deus colocou em nossos corações. Então, gente, vamos compartilhar o vídeo. Eu quero começar hoje pela história de José, que é uma história que sempre me chamou muita atenção, vem tocando meu coração intimamente para que nós possamos ser mais como José. Olha só o que José passou, né? E aqui, ó, a história de José, filho de Jacó, diz assim, em Gênesis 37, 3, ó. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice. E mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no, tornando-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Olha só, o cara amava o filho, e os outros irmãos simplesmente odiavam a José porque José era amado. E você? Será que você já passou por isso em sua vida? Será que você já foi odiado simplesmente porque você era amado? Simplesmente porque as pessoas gostavam de você e você era odiado por causa disso, ou você sofreu uma traição, ou as pessoas começaram a falar mal de você. Então, gente, isso já era motivo de inveja para José. Olha só que triste a vida de José. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais a raiva dele. Peraí, gente, ó, peraí. O cara já era odiado pelos irmãos. E aí, ó, ele teve um sonho, foi falar para os irmãos e os irmãos o odiaram ainda mais. Isso é muito nós, galera. Quando você vive a sua vida sendo você mesmo, você é odiado. E se você sonhar e querer chegar mais longe, parece que as pessoas elas vão te odiar ainda mais por causa disso. José, ele foi contar esse sonho para os irmãos e preste atenção, porque aqui diz assim, ó. Ouvi o sonho que tive. Parece-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante. O que é que ele está dizendo aqui? Está dizendo que ele, aparentemente, né, os irmãos já odiavam ele, e ele falou assim, que os irmãos iriam se curvar diante dele, né? É isso que o sonho está falando. E os irmãos, claro, ficaram mais com raiva ainda, e aí disseram assim, ó. Queres por acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? Ele não sabe do futuro, né? Pois é, Deus sabe. E eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas intenções. Então, galera, nós às vezes somos odiados simplesmente porque nós temos intenções, porque nós temos objetivos, porque nós temos sonhos. E muitas pessoas, elas não vão gostar quando você se levantar para dizer assim, ei, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu tenho um futuro. Sabe esse lugar que eu tô hoje aqui? Olha só, Deus me disse que tem algo melhor para mim e muitas pessoas não vão acreditar em você e vão te odiar por causa disso. Vamos adiante. E aí, ó, José é um cabo inocente, viu? Ele teve outro sonho e falou de novo para seus irmãos. Ó, falou que teve outro sonho e que dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Olha só, o cara se achando, né? Dizendo que todo mundo ia se curvar diante dele. Isso já era um sonho profético, né? Do futuro, de quando ele fosse maior ainda. Mas vamos para frente. E aí, ó, tem um detalhe aqui que eu anotei que diz assim, ó. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Então, galera, as pessoas às vezes não vão acreditar no que você está dizendo, mas elas vão refletir e dizer assim, rapaz, e se isso for verdade? Será que ele vai conseguir?
Então você pensa que as pessoas não estão olhando aí o seu sucesso, as suas metas, você aí focado, as pessoas estão de olho, se prepare. E aí José, muito inocentemente, eu tô aqui resumindo, tá, galera, que a história é muito grande, e ele vai para levar o almoço para os irmãos. E aí os irmãos fazem o quê? Trama a morte dele. Galera, pensa aí. O cara tá lá de boa, vivendo a sua vida, só sendo ele mesmo, sendo amado, velho, sonhando, e combinaram entre si. Eis que vem se aproximando aquele sonhador. Olha que forte isso, ó. Vem se aproximando aquele sonhador. O cara tava sendo zombado porque era sonhador. Eu me vi muito nisso, cara, porque eu sempre fui muito sonhador. Eu sempre olhava lá no futuro, me imaginava as coisas boas da vida. E as pessoas negativas, elas não gostam não de quem é sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer e dissemos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seu sonho. No fundo, eles estão querendo destruir o sonho de José. Todavia, Rubem, ouvindo isso, salvou-os de suas mãos e disse assim: não lhe tiremos a vida. O que é que ele falou? Não vamos matar o cabana, não. Vamos deixar aí no buraco, ver o que vamos fazer com ele. Se passar alguma carruagem aí, a gente vende ele. Era ruim, era, mas pior era morrer, não era não? Então, mesmo assim, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para José. Deus, ele tem um plano para a sua restauração. E eu esqueci de falar, galera, mas o título que eu vou colocar nessa mensagem é Do Poço ao Palácio. Você vai agora entender por que o poço. Não derrameis sangue humano, lançai-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente será assim para livrar José das mãos deles, e assim que possível, arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Muitas vezes, nós vamos ser traídos por pessoas que eram para nos amar, para cuidar da gente. E vamos perceber que estamos em um lugar frio, árido, seco, sem água, sem nenhuma perspectiva, mas Deus tem um plano. Se prepare. Depois sentaram-se para comer, ainda conseguiram comer, gente. Como é que pega? Trai o irmão, joga no poço, quer matar e ainda senta-se para comer. Eita povo ruim! Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra e estavam transportando para o Egito. Então, sugeriu Judá e seus irmãos: de que nos proveita matar o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Ou seja, resumindo, eles venderam o José, irmão deles, como escravo para esse povo que estava passando, né? E aí, pessoal, o que é que até agora eu aprendi? Nós temos que perceber o que de fato a gente vai falar para as pessoas, até mesmo para as pessoas próximas que deveriam nos amar, que muito pelo contrário vão nos jogar no poço, no limbo, no vazio, vão trair a gente, vão nos colocar em um lugar onde nem o pior inimigo colocaria. Para completar, eles chegaram lá no pai dele e falaram que o José tinha sido encontrado por um animal e que o animal tinha esbagaçado com ele, pegou a túnica dele de sangue e levou pro pai. E o pai, gente, ficou em luto. Eles iriam lá na frente serem confrontados, senão tudo que nós fazemos, nós vamos ser confrontados. O que é que você tem feito? Você também vai ser confrontado nas coisas que você está fazendo. Então é importante confessar, é importante colocar os panos limpos, perdoar o seu passado, a si mesmo, as pessoas. Galera, a confissão liberta. Eu tenho certeza que se tem algo no seu coração que precisa ser confessado, que você comece a confessar e se liberte desse mal que lhe aprisiona. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, o Senhor estava com José. Sabe, gente? Sabe essa dificuldade que você está passando? Esse deserto? O Senhor está com você. Que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Olha só que lindo isso, galera. Mesmo com tudo que José passou,
José, ele era fiel a Deus. Em nenhum momento aqui, galera, ele blasfema contra Deus. Ele maldiz a si mesmo, a vida, o mundo. Ele, galera, é abençoado por Deus e Deus estava com ele. Deus amparava José e abençoava em tudo que ele realizava e Potifar percebeu isso. Então, quando tudo estiver difícil, saiba que Deus está com você. Mesmo quando tudo estiver difícil, haja com confiança, porque as pessoas vão perceber que Deus está com você, assim como Potifar percebeu José. Olha só, dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. Pausa para a reflexão, galera. Aqui eu quero refletir, eu quero que você analise tudo o que José passou até aqui. Ele não fez nada, foi colocado no poço, depois os seus irmãos venderam ele foi entregue como escravo, foi vendido para Potifar. Se fosse eu, galera, eu ia estar numa tristeza e numa depressão tão grande que eu lá queria saber de fazer um trabalho bem feito. E galera, José, ele fazia tudo com maestria, sabe? Então, ele não foi lá se maldizendo da vida ou ficou olhando para o passado e escravo daquilo que tinha acontecido. Ele mesmo assim, ele tinha uma atitude positiva. Você quer mudar a sua vida? Tenha uma atitude positiva perante as adversidades que as pessoas, as circunstâncias, elas vão se moldar frente à sua atitude. Foi o que José fez aqui, ó. E é muito interessante porque Potifar deixou a seu cuidado a sua própria casa, ele confiou tudo que possuía. Galera, é muita excelência o que José fazia e é muito lindo isso porque José ele dava o seu melhor independente das circunstâncias, de tudo que ele sofreu. Ele não olhava para o problema, ele olhava para o que ele podia fazer, para o que ele podia ser e as circunstâncias não mudavam quem José era. José era abençoado por Deus e Deus estava com ele e as circunstâncias não mudavam isso. Então, quando tudo estiver difícil, tá complicado, tá chorando, saiba que isso não muda você. A sua identidade está firmada naquele que tudo criou, né? Vamos continuar com a fé inabalável de José. Eu tenho certeza que tudo vai acontecer como deve acontecer e Deus vai honrar a sua vida. E isso é muito lindo na história de José. E aqui diz assim, ó, e a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. Olha só, toda a casa do egípcio foi abençoada por causa de quem? Por causa de José. Mesmo com tudo que José sofreu, Deus abençoava não somente ele, mas também tudo ao seu redor. É isso que Deus faz com a nossa vida. Ele nos abençoa e abençoa todo mundo que está com a gente, a nossa casa, a nossa família, a nossa empresa. Então, receba isso em nome de Jesus. E diz assim também, olha só. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida de que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Deve ser muito bom, né, gente? Você ser citado na Bíblia e ainda ter dito assim, eu era um caba muito bonito, caba de bonito porte, era um caba íntegro, temente a Deus, ainda era bonito. Ele deve ser muito bom, viu? E algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. Por quê? Porque o cão está à espreita. O cabo era desenrolado, bonitão, inteligente, dava o seu melhor. E a mulher, claro, né, estava ali arrodeando o cabo. Que cabo diferente é esse? Esse homem deve ter algum erro. Deve ter alguma coisa nesse cabo que deve ser a sua fraqueza. Então ela foi lá na tentação, né, sexual de José e tentou tentá-lo. E ela foi lá e disse assim, deita-se comigo. José fez o quê? Como poderei eu pecar contra Potifar? Como poderei eu pecar contra mim? Como poderei eu pecar contra o Egito? Não. Como poderei eu pecar contra o Senhor? Por quê? Lá não tinha ninguém. Tava só ele e a mulher. Ele poderia muito bem, né, pegar a mulher nas espreita, nas escondidas, mas não. Ele sabia que o olho que tudo vê estava lá. Ele disse assim, como poderei eu pecar contra o meu Senhor? Não pecou. E o que é que ele faz, galera? O que é que a gente tem que fazer quando o pecado é espreita? A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar. Vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa
apressadamente, deixando o manto preso à mulher. Ele fez o que, gente? Ele fugiu apressadamente. É assim que nós temos que fazer quando nós formos tentados. Quando tiver algo que está te tirando do seu propósito, da sua intenção, da sua fidelidade, fuja apressadamente, como José fez. José era um cara muito sábio, viu? Então, galera, a mulher fez o quê? A mulher muito má, né? Ela ficou com o manto e ela alegou de que era José que tinha tentado estuprá-la. Mulher poderosa, dona de tudo. Quem seria José frente à voz dela? E aí, galera, José, ele foi colocado na prisão por Potifar. Por quê? Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. E você? O que você faria se você, mesmo sendo fiel a Deus, você fosse preso? Olha só que interessante, né? É muito bom quando nós somos fiéis a Deus e Deus nos honra e nós somos, sabe, elogiados, somos colocados em um lugar maior porque nós fomos fiel a Deus. E quando você é fiel a Deus, como José foi, e você ainda assim é reprimido e colocado numa prisão, foi isso que aconteceu com José, mas não foi motivo suficiente para José ficar com raiva de Deus e mesmo assim ficar depressivo, triste pelos cantos. O que foi que ele fez, gente? O que foi que ele fez? José deu o seu melhor aonde? Na prisão. Então não importa o lugar onde você está, o lugar não define quem você é, muito menos a sua atitude. O que é que você está fazendo nos lugares que você frequenta, nos ambientes que você está? Você está fazendo a diferença? Será que está se amoldando aos lugares, aos comportamentos das pessoas? Ou você está sendo referência de excelência? Ou você está sendo referência naquilo que Deus colocou para você fazer, mesmo quando você não concorda, mesmo quando você não aceita, você acha injustiçado? Será que você tem dado o seu melhor na sua empresa? Mesmo com um patrão ruim? Mesmo quando você não gosta do trabalho? Se Deus te colocou lá, faça o seu melhor. Não fique blasfemando contra Deus ou contra as pessoas ou reclamando da vida, do mundo do fundo, como diz minha mãe. Então coloque sempre Deus na frente. E aqui interessante, o que diz na Bíblia aqui, ó, diz que o Senhor era com José e o abençoava em tudo que ele fazia. Tenha uma atitude positiva, uma atitude de abundância frente às adversidades, que Deus vai abençoar você. Porque o Senhor estava com José, o Senhor também está conosco, mas as suas atitudes, elas são compatíveis com a presença que você carrega? Vou repetir, as suas atitudes são compatíveis com a presença que você carrega? Honre aquilo que você carrega, dê o seu melhor, independente das circunstâncias que você vive. Eu acho, galera, que esse vídeo pede um segundo, né? Tá muito grande já, eu quero resumir aqui e vamos depois gravar outro vídeo da história de José para finalizar.